dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Hoje, dando continuidade à nossa aulinha, vamos falar um pouco sobre abordagem humanística na administração. E essa abordagem humanística, primeiramente, ela passou por uma abordagem, uma revolução conceitual. Onde foi o quê? Onde houve a transferência da ênfase que a gente encontrava tanto na administração científica quanto na teoria clássica. E nesse momento começa a ter uma revolução conceitual. Havia uma transferência da ênfase que antes era colocada na tarefa pela administração científica e também na estrutura organizacional pela teoria clássica. E essa teoria humanística ela começou a dar uma ênfase às pessoas que trabalhavam nas organizações ou aquelas que participavam delas. E essa abordagem humanística ela fez com que a preocupação com a máquina, com o método de trabalho, com a organização formal e os princípios da administração, elas cedessem a prioridade para a preocupação com as pessoas e os grupos sociais. E transferiu a preocupação dos aspectos técnicos e formais para os psicológicos e sociológicos das pessoas que trabalhavam nessas instituições. E essa abordagem humanística, ela ocorreu com o aparecimento da teoria das relações humanas lá em the United States of America, ou seja, nos Estados Unidos. Isso aconteceu na década de 30, 1930. E aí ela surgiu graças ao desenvolvimento das ciências sociais, especificamente a psicologia, mas também direcionada mais para a psicologia do trabalho, e passou por duas etapas em seu desenvolvimento. A primeira foi a análise do trabalho e adaptação do trabalhador a esse trabalho e a adaptação do trabalho ao trabalhador. Essa primeira parte, que era a análise do trabalho e adaptação do trabalhador a ele, inicialmente ela dominou o aspecto meramente produtivo. O objetivo dessa psicologia do trabalho, ou como era tratada à época como a psicologia industrial, ela se fundamentava na análise das características humanas que cada tarefa exigiria dos seus executores, ou seja, dos seus colaboradores, e como seria a seleção científica desses empregados baseado nessas características por meio de testes psicológicos seriam aplicados. Os temas predominantes nesse período seriam a seleção do pessoal, a orientação profissional, o treinamento e os métodos de aprendizagem, tanto quanto a filosofia do trabalho e o estudo dos acidentes e da fadiga desses trabalhadores. O segundo, que é a adaptação do trabalho ao trabalhador, ele estava relacionado à análise da psicologia industrial, mais voltada para os aspectos individuais e sociais do trabalho, e como predominavam sobre os aspectos produtivos. Os temas que eram predominantes na época eram o estudo da personalidade do trabalhador e do gerente. Também se analisava a motivação e os incentivos do trabalho, a liderança, o processo de comunicação e as relações interpessoais e sociais dentro dessas organizações. Esse período da teoria das relações humanas, ele foi um período muito difícil, porque ele foi marcado por uma grande recessão econômica, a inflação altíssima, houve uma grande elevação do desemprego e também houve uma forte atuação dos sindicatos para tentar garantir alguns direitos para esses trabalhadores à época. E a origem da teoria das relações humanas, ela teve alguns casos que inicialmente foram a necessidade de se humanizar e de democratizar a administração. A ideia inicial era se libertar daqueles conceitos rígidos que a gente tinha na administração científica e na teoria clássica. Também houve o desenvolvimento das ciências humanas, especificamente mais direcionado para a área de psicologia. Também houve a contribuição de algumas ideias filosóficas pragmáticas de alguns teóricos da época que eram formados em psicologia. E também teve a conclusão dos estudos e a experiência inicial em Haldor.
que foi iniciado em 1927 e seguiu até 1932. E quanto a essa experiência de Haldor, mais ou menos em 1924, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa para verificar se existia algum tipo de correlação entre a produtividade e a iluminação no local de trabalho. E dentro desses pressupostos que foram levantados, que foram estudados, eles utilizavam todo aquele conhecimento que eles tinham na época ainda da administração científica. E pouco antes desse período, a gente teve a contribuição do Elton Mayo, que ele conduziu uma pesquisa em uma indústria têxtil, que houve uma elevadíssima, que na verdade, na época dessa indústria têxtil, ela tinha uma elevada rotatividade pessoal, que girava absurdamente em torno dos 250% ao ano. E para você ter ideia, com essa rotatividade de 250% ao ano, eles já haviam tentado inutilmente um incentivo salarial, vários esquemas de incentivo salarial, e não se resolvia. Para você ver que não é só a grana que interessava nessa época. E aí o Mayo, ele vem para essa indústria e introduz um intervalo de descanso, e aí ele passa também a delegar aos operários a decisão sobre os horários de produção. E ele também, dentro desse programa dele, ele contratou uma enfermeira. E aí, por incrível que pareça, ele começou a surpreender, porque pouco a pouco começou a eclodir, a emergir um espírito de grupo. E a produção, ela consequentemente, ela passou a aumentar. E essa rotatividade que era preocupante na época, ela passou a diminuir drasticamente. Em 1927, o Conselho Nacional de Pesquisas ele inicia uma experiência na fábrica de Haldor, que essa fábrica ela pertencia ao grupo Western Electric Company, que era uma empresa que ficava, uma indústria que ficava situada em Chicago. Que a ideia inicial era o quê? Para avaliar se existia algum tipo de correlação entre a iluminação e a eficiência desses operários, que seria medida por meio da produção deles, quanto eles produziam. E essa experiência ela foi coordenada pelo Elton Mayo e ela se estendeu até a fadiga dos trabalhadores, até os acidentes de trabalho e também a rotatividade do pessoal e também ao efeito das condições de trabalho sobre a produção desse pessoal. Esses pesquisadores eles verificavam que os resultados da experiência eles eram prejudicados por várias variáveis, principalmente da natureza psicológica. Na primeira experiência de Haldor, naquela primeira fase, eles dividiram dois grupos de operários e esses operários eles faziam o mesmo trabalho em condições idênticas. O grupo de observação ele trabalhava sob a intensidade da luz de maneira variável, enquanto o outro grupo, que era o grupo de controle, ele tinha intensidade constante. E a ideia é que se pretendia conhecer o efeito da iluminação sobre o rendimento desses operários. Os observadores eles não encontraram nenhuma correlação direta em ambas as variáveis, mas, por incrível que pareça, eles mesmo desapontados, eles identificaram a existência de uma variável que seria difícil de ser isolada, que foi denominada fator psicológico. Esses operários eles reagiam à experiência de acordo com as suas suposições pessoais, ou seja, eles se julgavam na obrigação de produzir muito mais quando a intensidade da luz ela aumentava, e quando essa luz ela diminuía, eles julgavam que também tinham que diminuir a produção. E aí se detectou e se comprovou que existia uma preponderância do fator psicológico sobre o fisiológico, onde a eficiência dos operários ela era afetada por condições psicológicas. Na segunda fase da experiência de Haldor, o grupo experimental ele tinha um supervisor, além de um observador que permanecia na sala e observava o trabalho e também assegurava o espírito de cooperação entre as mulheres. Essas mulheres elas foram convidadas para participar da pesquisa e também foram esclarecidas quanto aos seus objetivos, quanto ao objetivo dessa pesquisa, que era inicialmente determinar o efeito de certas mudanças nas condições de trabalho. Ou seja,
a intercalação do período de descanso, a questão do lanche, a redução do horário de trabalho, entre outras. Essas mulheres, elas eram informadas a respeito dos resultados e essas modificações eram antes submetidas à apreciação delas. E aí se insistia para que trabalhassem dentro do normal e que também ficasse à vontade no trabalho. Só que é difícil você saber ficar à vontade no trabalho, sabendo que você está sendo supervisionado, que você está sendo monitorado. E essa pesquisa da segunda fase, ela foi dividida em 12 períodos para que houvesse uma melhor observação da produção. O primeiro período ele durou 2 semanas e foi estabelecida a capacidade produtiva em condições normais de trabalho, em média 2.500 unidades semanais por força. E esse passou a ser comparado com os demais períodos. No segundo, esse período ele durou 5 semanas, onde o grupo experimental ele foi isolado na sala de provas, mantendo-se as condições e o horário de trabalho normais, e também foram medidos o ritmo de produção. E serviu esse período para essa segunda parte, serviu para verificar o efeito da mudança no local de trabalho. Nesse terceiro período, modificou-se o sistema de pagamento. No grupo de controle havia o pagamento por tarefas em grupo. Os grupos eles eram relativamente numerosos e também compostos por mais de 100 mulheres. As variações de produção de cada um, elas eram diluídas na produção e não se refletiam no salário individual. E aí, separou-se o pagamento do grupo experimental e como ele era pequeno, esses esforços individuais, eles repercutiram diretamente no salário. Esse período ele durou em média 8 semanas e verificou-se que houve um aumento de produção. No quarto, esse período ele marca o início da introdução de mudanças no trabalho. Um intervalo de 5 minutos de descanso no período da manhã e outro igual no período da tarde. E aí verificou-se um novo aumento da produção. No quinto, nesse período, os intervalos de descansos eles foram aumentados para cerca de 10 minutos cada. E aí também verificou-se um novo aumento da produção. No sexto período, eles introduziram 3 intervalos de 5 minutos na manhã e 3 à tarde. A produção não aumentou, havendo queixas quanto à quebra do ritmo de trabalho. Aí já começou a mudar o negócio, né? O pessoal não quer estar tanto tempo parando para continuar a trabalhar. Essa quebra, na verdade, diminui o ritmo das pessoas. No sétimo período, ele voltou-se a 2 intervalos de 10 minutos em cada período. E aí foi servido um lanche leve, e a produção aumentou novamente. Diz que saco vazio não fica em pé. Então encheu o bucho para trabalhar mais. No oitavo período, foram mantidas as mesmas condições de trabalho do período anterior, e o grupo experimental ele passou a trabalhar até às 16 horas e 30 minutos e não até às 17 horas, como o grupo de controle. Então houve um acentuado aumento da produção. Eu acho que as pessoas ficavam felizes porque iam largar mais cedo e produziam mais. No nono período, o grupo experimental ele passou a trabalhar até 16 horas e a produção permaneceu estacionada, não houve alteração. No décimo período, o grupo experimental ele voltou a trabalhar até 17 horas, como no sétimo período. A produção aumentou bastante. Aí para entender, né, por que isso aconteceu. No 11º período, estabeleceu-se uma semana de 5 dias com sábado livre. E a produção diária do grupo experimental continuou a subir. Olha, felicidade de poder descansar um dia de sábado, um dia de semana livre. E no 12º período, voltou-se às mesmas condições do terceiro período, tirando-se todos os benefícios que foram dados com o assentamento das operárias. Nesse período, o último e decisivo, ele durou 12 semanas. E inesperadamente a produção atingiu um índice jamais alcançado anteriormente, 3.000 unidades semanais por operária. E aí chegou-se ao resultado que as condições físicas do trabalho foram iguais no 7º, 10º e 12º períodos. Contudo, a produção aumentou seguidamente de um período para o outro. No 11º período, um ano após o início dessa experiência, os pesquisadores eles perceberam que os resultados eram estranhos.
porque havia um fator psicológico que já havia aparecido na experiência anterior, relacionado à questão da iluminação. A experiência da sala de montagem com os relés, ela trouxe as seguintes conclusões para esses pesquisadores. Essas mulheres, elas gostavam de trabalhar na sala de provas, porque lá era divertido e a supervisão era branda, ou seja, ao contrário da supervisão de controle rígido na sala de montagem. E aí se permitia trabalhar com liberdade e menor ansiedade. O segundo é que havia um ambiente amistoso e sem pressões, no qual a conversa era permitida, o que aumentava a satisfação com o ambiente de trabalho. Também foi detectado que não havia o temor ao supervisor, pois ele funcionava como um orientador, então ele estava próximo delas. Também houve a identificação que houve um desenvolvimento social do grupo experimental, onde as mulheres elas faziam amizade entre si e tornaram-se uma equipe. As mulheres faziam amizade entre si e se tornaram no final uma equipe. Esse grupo ele desenvolveu objetivos comuns, como de aumentar o ritmo da produção, embora fosse solicitado trabalhar normalmente. Aí, se você consegue criar um ambiente propício, as pessoas começam a produzir mais. Na terceira fase da experiência de Haldor, os pesquisadores eles começaram a ficar extremamente preocupados com a diferença de atitude entre as mulheres do grupo experimental, tanto quanto do grupo de controle. Estes pesquisadores, por conta disso, eles se afastaram do objetivo inicial, que era de verificar as condições físicas de trabalho, e aí passaram a se fixar no estudo das relações humanas no trabalho. E aí eles verificaram que no grupo de controle, as operárias elas consideravam humilhante e constrangedora a supervisão de um vigilante. E apesar da sua política pessoal aberta, a empresa ela pouco ou nada sabia acerca dos fatores determinantes das atitudes dessas operárias em relação à supervisão, aos equipamentos do trabalho que eram utilizados e tão quanto à própria organização. E aí, em 1928, eles iniciaram um programa de entrevistas com os empregados para tentar conhecer suas atitudes e sentimentos e também ouvir suas opiniões quanto ao trabalho e ao tratamento que recebiam, tanto quanto ouvir as sugestões a respeito do treinamento e também dos supervisores. Em 1931, eles optaram em adotar uma técnica de entrevista que não era diretiva. Essa técnica ela permitia que os operários eles falassem livremente, sem que a figura do entrevistador ele desviasse o assunto ou tentasse impor um roteiro prévio. Como a gente sabe, a organização ela é composta pela parte formal e informal. E com a organização informal, esses operários eles se mantinham unidos por laços de lealdade. E quando o operário ele pretendia também ser leal à empresa, essa lealdade ela, quando era dividida entre o grupo e a companhia, ela trazia um conflito, a tensão, a inquietação e o descontentamento. E para estudar esse fenômeno, esses pesquisadores eles desenvolveram a quarta fase da experiência de Haldor. Na quarta fase da experiência de Haldor, foi escolhido um grupo experimental de funcionários para trabalhar em uma sala especial que tinha as mesmas condições de trabalho que eram idênticas às do departamento. Ficava um observador dentro da sala e um entrevistador do lado de fora, que também entrevistava o grupo. Essa experiência ela visava analisar como funcionava a organização informal desses operários. O sistema de pagamento era baseado na produção do grupo. E aí houve a implantação de um salário hora com base em fatores e também foi instituído um salário mínimo com base no horário. Os salários só podiam ser maiores se a produção total aumentasse. E assim que se familiarizou com o grupo experimental, o observador ele pôde constatar que os operários dentro da sala eles usavam várias artimanhas. E aí logo que eles montavam aquilo que eles julgavam ser a produção normal, eles começavam a reduzir o ritmo do trabalho. E aí esses operários eles começaram a apresentar uma certa uniformidade de sentimentos e também de solidariedade grupal. O grupo ele começou a desenvolver alguns métodos para assegurar suas atitudes
considerando o delator um membro do grupo que prejudicasse algum companheiro e pressionando e passasse a pressionar os mais rápidos para estabilizarem a produção por meio de punições simbólicas. Essa quarta fase, ela permitiu o estudo das relações entre a organização informal dos empregados e a organização formal da fábrica.